Quem você se torna quando decide não mais alimentar o jogo oculto do outro. E mais ainda, quem o narcisista se torna quando a fonte de sua energia, o empata, decide não dançar a coreografia silenciosa da manipulação. É nesse ponto que a máscara começa a rachar e as sombras, que antes estavam escondidas no palco da relação, emergem com violência inesperada. Jung nos lembraria de que quando um papel é interrompido, o arquétipo adormecido desperta, e o que surge pode ser ainda mais inquietante do que imaginamos. O narcisista se sustenta em espelhos, mas o empata é o reflexo vital que dá sentido à sua ilusão. Quando esse reflexo se apaga, quando o olhar compreensivo e submisso deixa de validar suas fantasias, algo profundo se rompe. O que resta é um vazio que não pode ser suportado, um buraco negro psicológico que exige ser preenchido a qualquer custo. Nesse abismo pode nascer tanto a fúria quanto a implosão, mas qual deles se revelará? Só o desenrolar da história pode mostrar. Você já se perguntou o que acontece quando a máscara do herói se desfaz e o rosto da sombra se mostra em carne viva? Jung chamaria isso de confronto com o inconsciente reprimido, um choque inevitável entre persona e sombra. O narcisista, sem a presença do empata, é forçado a olhar para a própria carência, mas esse olhar pode ser insuportável. A pergunta não é apenas quem ele se torna, mas o que ele libera para o mundo quando perde seu palco preferido. Metaforicamente, é como retirar o oxigênio de uma chama que parecia eterna. O fogo não se apaga em silêncio. Ele crepita, lança fagulhas perigosas e, por vezes, explode antes de morrer. É esse instante de transição, essa zona liminar entre controle e colapso, que carrega o maior perigo e, ao mesmo tempo, o maior mistério. Porque ali, na ausência do empata, o narcisista se vê condenado a enfrentar a si mesmo. E isso pode ser o início de sua ruína ou de sua reinvenção sombria. O que você verá aqui não é apenas psicologia, é um mergulho em forças arquetípicas que governam nossas relações de forma invisível. A cada palavra, você será levado a enxergar o jogo oculto entre luz e sombra, dependência e libertação. Mas cuidado, compreender esse processo significa também se confrontar com os próprios reflexos. Afinal, será que o que vemos no narcisista abandonado não é apenas um retrato distorcido de algo que também habita em nós? Quando o empata decide abandonar o jogo silencioso que sustentava o narcisista, algo invisível se rompe no ar, como o estilhaço de um vidro que ninguém ouviu quebrar, mas que todos sentem no peito. O narcisista, acostumado a se olhar nos olhos do outro e ver refletido ali o seu poder, de repente encontra apenas silêncio. Esse silêncio não é comum. Ele é ensurdecedor, como um eco que denuncia a ausência de aplausos. E nesse instante, aquilo que estava escondido sob camadas de máscaras começa a gritar por dentro, exigindo ser visto. Mas visto por quem, se o espelho já não responde? Há um desconforto que cresce, como se o ar se tornasse pesado demais, como se cada respiração fosse uma lembrança de que a validação desapareceu. O empata, ao se retirar, não leva apenas a sua presença, mas também arranca do narcisista o solo em que ele pisava. É nesse vazio que se revela a maior fragilidade. Sem testemunha, o ator perde o palco. Sem palco, o personagem se dissolve. E o que resta é a sombra nua, o lado que ele passou uma vida inteira tentando enterrar. A pergunta que se impõe é brutal. Quem sobrevive quando a persona morre? O inconsciente, como dizia Jung, não perdoa o silêncio. Ele invade, ele cobra, ele mostra. E para o narcisista, a retirada do empata é a abertura de uma fenda no tempo, um portal pelo qual fantasmas esquecidos começam a atravessar. O olhar de desprezo que antes era evitado, a humilhação que foi negada, a sensação de abandono que parecia enterrada, tudo retorna, como ondas que não encontram barreiras. E quando retornam, não pedem licença, arrastam o que encontram pela frente. O que parecia controle absoluto se revela como desespero disfarçado.
O empata, nesse instante, talvez não perceba a dimensão da ruptura que provocou. Ele simplesmente deixou de responder ao jogo, cansado de se perder em papéis que não eram seus. Mas no íntimo do narcisista, essa ausência se transforma em deserto. E no deserto não há sombra para se esconder. Cada grão de areia é uma lembrança de fragilidade. Cada rajada de vento é um sussurro de impotência. O narcisista, privado de espelho, é obrigado a encarar o próprio rosto. E o rosto que vê não é o que imaginava. É feito de rachaduras, de memórias de rejeição, de uma criança que nunca parou de chorar. Esse momento é como um rito de passagem forçado. O fogo que consumia o outro agora volta-se para dentro. A energia que era usada para manipular, seduzir e controlar precisa encontrar um novo lugar para se fixar. Mas onde? No vazio, o narcisista se perde em espirais de raiva, tentando recriar a presença do empata de qualquer forma. Ele se debate, cria fantasias, tenta invadir com palavras, com gestos, com ausências calculadas. Mas nada se sustenta porque o jogo foi interrompido. E a ausência de resposta é o golpe mais profundo que ele já recebeu. A mente, em sua tentativa desesperada de sobreviver, cria narrativas alternativas. Eu não preciso dele. Eu sempre fui suficiente. Mas as frases ecoam ocas, sem força real. Elas caem no chão como pedras frias, incapazes de construir uma fortaleza. E é nesse choque entre a necessidade de poder e a impotência da realidade que a psique começa a se fragmentar. Cada pedaço se torna uma memória amarga, uma cicatriz não cicatrizada, uma ferida aberta. O narcisista, sem perceber, é lançado ao encontro inevitável com sua própria sombra. O empata, por sua vez, sente uma libertação silenciosa. O peso de sustentar um mundo que não era seu começa a cair dos ombros. Mas junto com o alívio, vem também o vazio de perceber que sua identidade havia se confundido demais com a do outro. E nesse espaço de silêncio, ele se vê confrontado com sua própria pergunta: quem sou eu sem a dor que carregava? Essa pergunta é tão cortante quanto a do narcisista. É um encontro com o desconhecido que habita em ambos e que agora, sem máscaras, exige resposta. O encontro entre ausência e desespero cria um campo de tensão invisível. O narcisista, em sua ânsia, tenta retomar o controle. O empata, em sua fragilidade, precisa resistir à tentação de voltar. É como se duas forças arquetípicas colidissem, cada uma carregando séculos de histórias não contadas. O jogo não é mais de sedução, mas de sobrevivência. A pergunta ressoa: quem cai primeiro? O que não sabe viver sem espelho ou o que aprendeu a viver refletindo o outro? Nesse ponto, a transformação já começou. Não há volta. O silêncio instaurado pelo empata é um feitiço que não pode ser desfeito. O narcisista, ao perder seu combustível, é jogado contra os muros do próprio inconsciente. E cada batida contra esses muros abre rachaduras que deixam escapar a verdade que sempre foi evitada. A raiva é apenas a superfície, por baixo dela a dor. E por baixo da dor, o medo ancestral de não ser nada. Medo de não existir. Medo de nunca ter sido. É nesse espaço, sombrio e cru, que o mistério se instala. O espectador, ao acompanhar essa travessia, sente em si mesmo os ecos dessas dores. Porque não se trata apenas do narcisista ou do empata. Trata-se do humano, do quanto sustentamos papéis que não nos pertencem, do quanto fugimos da própria sombra. E a cada palavra, cresce a sensação de que esse mergulho não é apenas sobre o outro, mas sobre nós. Afinal, quem você se torna quando decide não jogar mais o jogo? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando o empate interrompe o ciclo, o narcisista mergulha em um território que não sabe habitar, o silêncio
interno. Esse silêncio não é repouso, é tormenta. Ele é como um espelho escuro, onde cada reflexo é distorcido e cada lembrança retorna com o peso daquilo que foi negado. Jung diria que aqui não há mais máscaras, apenas a sombra nua, o inconsciente reclamando o que lhe pertence. E nesse espaço, o narcisista se debate, tentando desesperadamente recriar o palco que perdeu, mas encontrando apenas a própria solidão como plateia. É nesse momento que a fúria surge como defesa. Uma fúria que não busca apenas ferir o outro, mas calar o vazio que lateja por dentro. Cada gesto hostil, cada palavra cruel, é na verdade um grito sufocado contra si mesmo. A ausência do empata funciona como um gatilho para memórias enterradas. A rejeição da infância, o abandono sentido, o olhar que nunca foi recebido. Tudo retorna com a força de um vendaval que arranca portas, derruba muros e revela os cômodos escuros da psique. E o narcisista, que sempre fugiu desse encontro, agora não tem para onde correr. O empata do lado de fora sente esse impacto. Há algo quase magnético na tentativa do narcisista de puxá-lo de volta para o jogo. Mas a resistência é também aprendizado. Porque ao recusar o convite para retornar ao ciclo, o empata descobre uma força silenciosa que jamais havia experimentado. É o despertar do eu sem grilhões, a percepção de que sua existência não precisa mais ser definida pelo sofrimento do outro. E esse despertar, ainda que doloroso, é uma ruptura que abre espaço para a liberdade. A cada tentativa do narcisista de resgatar o antigo equilíbrio, o vazio se intensifica. É como tentar encher um copo furado. Quanto mais água se coloca, mais rápido ela escorre. O empata não está mais ali para sustentar o jogo, e o narcisista é forçado a olhar para o fundo do copo vazio. É nesse olhar que surge o horror, a percepção de que sem a validação externa não há identidade sólida, apenas fragmentos soltos de quem um dia tentou ser. E esses fragmentos, como cacos de vidro, cortam a própria alma. Esse processo se assemelha a uma noite escura da alma, não apenas espiritual, mas psicológica. O narcisista, despido de espelhos, enfrenta a escuridão total. E na escuridão, cada passo é cego, cada sombra parece maior do que realmente é. O desespero o consome, mas ao mesmo tempo o convida. Porque Jung lembrava, é apenas no mergulho profundo na sombra que pode surgir alguma forma de redenção. Mas o narcisista raramente busca redenção. Ele busca fuga. E a fuga, neste ponto, já não encontra saída. O empata, observando de longe, também enfrenta seus próprios demônios. A culpa aparece como uma sombra sussurrando que talvez tenha sido cruel ao se retirar. O medo tenta convencê-lo de que sem sua presença, o narcisista pode ruir de vez. Mas essa culpa é parte do jogo que o aprisionava. Reconhecê-la e não ceder a ela é o verdadeiro ato de coragem. É nesse instante que o empata descobre que seu valor não está em salvar o outro, mas em finalmente se salvar de si mesmo. A tensão entre esses dois mundos cria um campo de energia quase insuportável. De um lado, a sombra faminta. De outro, a luz que tenta se libertar. Esse embate não se resolve em silêncio. Ele se manifesta em sonhos, em lembranças, em dores físicas que parecem não ter origem. É o inconsciente trabalhando, mexendo em camadas que antes estavam anestesiadas. O espectador, ao acompanhar essa travessia, sente como se algo também se movesse dentro de si, como se suas próprias feridas respondessem ao chamado dessa narrativa. No coração do narcisista, a ausência do empata gera uma revelação amarga. Todo o poder que julgava possuir era emprestado. Ele nunca foi o autor da peça, apenas o ator principal em um palco sustentado pelo outro. E sem palco, a atuação se dissolve. O que sobra não é grandioso, mas humano, dolorosamente humano. Uma criança interior ferida, gritando por atenção, implorando por um olhar que nunca veio. É aqui que o mito da superioridade cai por terra, e o que resta é apenas vulnerabilidade. Esse confronto é inevitável. A fuga não funciona mais. A manipulação perde efeito. O silêncio não encontra eco. Tudo o que o narcisista faz retorna para ele como um bumerangue, revelando a fragilidade da estrutura que sustentava sua vida. E quanto mais ele tenta escapar, mais se enreda no labirinto do próprio inconsciente.
O empata, por sua vez, percebe que não se trata apenas de se afastar do outro, mas de se aproximar de si mesmo. Essa é a verdadeira libertação, deixar de ser espelho para se tornar presença. No fim desse ciclo, ainda não há respostas definitivas. O que há é um campo aberto, denso e carregado de perguntas que ecoam dentro do espectador. Afinal, o que realmente acontece quando a máscara cai? O que nasce quando o jogo é interrompido? E mais inquietante, será que dentro de nós também existe esse narcisista adormecido, esperando pelo momento em que alguém decida não mais refletir sua imagem? Quando o empata se retira e o narcisista fica diante do vazio, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível. O tempo se distorce. Os dias parecem longos demais, as noites tornam-se insuportáveis e cada silêncio pesa como uma sentença. O narcisista, acostumado a se alimentar da energia do outro, percebe que o mundo não responde mais às suas estratégias. É como se tivesse perdido a senha secreta que lhe permitia controlar o fluxo invisível das relações. E nesse vácuo, o inconsciente começa a se agitar, trazendo à tona memórias que ele jamais quis revisitar. Nesse turbilhão, surgem os fantasmas do passado. A voz que um dia o rejeitou, o olhar que nunca o acolheu, a sensação de ter sido descartado quando mais precisava. Tudo retorna como cenas malditas que se repetem sem aviso. E cada lembrança é um corte profundo, lembrando-o da ferida original que o moldou. Jung nos lembra que a sombra não é um inimigo externo, mas uma parte de nós mesmos que exigimos esquecer. E o narcisista, agora privado do empata, não tem mais como escapar desse encontro com a sua própria escuridão. O empata, enquanto isso, sente uma transformação interna que não pode ser descrita apenas como libertação. Há um estranhamento, como se estivesse andando por uma casa antiga e percebendo que muitos dos móveis não lhe pertenciam. A ausência do narcisista não é apenas alívio, é também confrontação. Quem sou eu sem a dor que me acompanhava? Quem sou eu sem a responsabilidade de segurar o mundo do outro? Essa pergunta, ainda que desconfortável, abre a porta para uma reconexão consigo mesmo, um retorno ao centro que estava adormecido. O narcisista, em sua desesperada tentativa de não sucumbir, começa a projetar ainda mais. Acusa, cria narrativas de vitimização, tenta pintar o empata como cruel e indiferente. Mas essa projeção não encontra eco, porque o empata já não responde como antes. O jogo perdeu força. É como se as cartas que sustentavam a ilusão tivessem se desfeito no ar. E quanto mais ele insiste em se manter no controle, mais claro fica que a verdadeira batalha não é com o empata, mas com a sua própria incapacidade de sustentar-se por dentro. Esse embate entre a necessidade de dominar e a realidade de estar vazio se manifesta em crises silenciosas. O corpo começa a sentir insônia, ansiedade, explosões de raiva sem motivo aparente. A mente cria cenários de perseguição, acreditando que o empata o abandonou de propósito, que o mundo inteiro conspirou contra ele. Mas por trás dessa raiva existe uma criança ferida clamando por reconhecimento. Essa é a verdade que Jung apontava. Por trás da máscara grandiosa habita sempre um ser despedaçado, implorando por amor. O empata, por outro lado, descobre uma nova paisagem emocional. O silêncio que antes parecia sufocante começa a se transformar em espaço fértil. Aos poucos, ele percebe que pode respirar sem pedir permissão, que pode existir sem precisar justificar cada gesto. Esse processo é doloroso, porque rompe laços invisíveis que pareciam eternos. Mas ao mesmo tempo é libertador, porque mostra que a vida pode pulsar sem correntes. E nesse despertar nasce uma força que não vem da reação ao outro, mas da presença plena de si. A ausência do empata expõe a fragilidade do narcisista como um sol que incide sobre um cristal rachado. As fissuras que antes estavam escondidas tornam-se visíveis e o brilho aparente começa a se desfazer. Ele percebe que não é o centro do universo, que sua grandeza dependia do olhar do outro. Essa percepção é insuportável e, por isso, muitas vezes, o narcisista tenta reconstruir rapidamente um novo espelho, buscar novas presas, novos palcos.
Mas por mais que tente, a primeira ruptura sempre deixa marcas. E é nelas que a sombra insiste em se infiltrar. Esse ciclo é mais do que uma relação entre duas pessoas. É um arquétipo em ação. O empata representa a luz que sustenta. O narcisista representa a sombra que consome. Quando a luz se retira, a sombra não encontra mais alimento. E nessa colisão, algo inevitável acontece. O arquétipo se revela em sua forma mais crua. O espectador, ao acompanhar essa jornada, não pode deixar de se perguntar: em quantas de minhas relações eu também estive preso nesse jogo invisível? Em quantos momentos eu fui empata e em quantos eu fui narcisista? Essa reflexão é o ponto de virada. Porque não se trata apenas de observar o outro, mas de perceber em nós mesmos as máscaras que usamos para sobreviver. A ausência que o empata provoca no narcisista é também um convite para olharmos para as nossas próprias ausências, aquelas que escondemos de nós mesmos. O jogo que se desfez entre dois pode estar acontecendo em silêncio dentro de cada um de nós. E reconhecer isso é o primeiro passo para romper ciclos que pareciam eternos. No fundo, o que essa ruptura nos mostra é que não há como fugir da sombra. O narcisista, ao perder o empata, é lançado ao seu abismo interior. O empata, ao se libertar, é desafiado a reencontrar-se consigo mesmo. E o espectador, ao testemunhar, é convocado a olhar para suas próprias feridas. Não existe saída sem atravessar esse deserto. Não existe cura sem encarar o vazio. E a pergunta que ecoa, cada vez mais alta, é inevitável. Quem você é quando o jogo acaba, quando as máscaras caem, quando o silêncio se instala? Quando o empata se retira de vez, o narcisista começa a sentir que o mundo inteiro lhe escapa entre os dedos. Cada tentativa de reconstruir a ilusão se desfaz como fumaça. O vazio se torna um companheiro constante, um buraco interno que parece engolir qualquer tentativa de normalidade. Jung dizia que a persona é uma ponte, mas quando essa ponte se quebra, o indivíduo cai direto no abismo do inconsciente. É nesse abismo que o narcisista se perde, cercado por vozes antigas, sombras esquecidas e dores que sempre tentou esconder atrás de máscaras brilhantes. A fúria que explode nesse momento não é apenas contra o empata, mas contra o próprio destino. É a raiva de ter sido desmascarado, de ter perdido o controle, de ser obrigado a olhar para dentro. Mas essa raiva é também um disfarce, um véu para encobrir aquilo que mais teme, a solidão absoluta. O narcisista sempre acreditou que poderia manipular o mundo à sua maneira, mas sem o empata, essa crença se desintegra. E o que resta é apenas um grito mudo, ecoando em corredores internos onde ninguém mais responde. Enquanto isso, o empata atravessa um processo de metamorfose silenciosa. O que antes era dor começa a se converter em percepção. Ele descobre que a vida não precisa ser uma reação ao sofrimento do outro. O silêncio, antes pesado, agora soa como espaço de criação. É como se finalmente pudesse respirar fundo depois de anos vivendo com o ar preso no peito. Esse respiro não é apenas alívio, é o início de um reencontro consigo mesmo. E nesse reencontro nasce uma força que não vem da defesa, mas da presença. O narcisista, incapaz de suportar a ausência, busca novas fontes. Ele tenta reconstruir sua imagem em outros olhares, em outras relações, em outros palcos. Mas o gosto do vazio permanece. Nada parece preencher completamente, porque a primeira ruptura revelou a verdade. Não há poder sem espelho. É como tentar recompor um cristal quebrado. Por mais que as peças se juntem, as rachaduras permanecem visíveis. E essas rachaduras começam a incomodar, lembrando-o constantemente da fragilidade de sua existência. Nesse embate, a sombra se torna mais ativa. Ela cobra atenção, exige reconhecimento, força a consciência a olhar para feridas antigas. Jung dizia que o inconsciente sempre encontra um jeito de se manifestar, e aqui ele aparece em sonhos perturbadores, em ansiedades inexplicáveis, em medos que paralisam. O narcisista, que sempre acreditou ter o controle, descobre que nunca comandou nada além da própria ilusão. E essa descoberta é devastadora, porque desmonta todo o edifício que construiu para se proteger da dor. O empata, nesse mesmo instante, experimenta um paradoxo. Sente
sente liberdade, mas também um vazio estranho. Durante tanto tempo, foi a base que sustentava o jogo. E agora, precisa aprender a ser base para si mesmo. Essa reconstrução não acontece sem dor. É como caminhar por uma casa escura, sem saber onde está cada móvel, tropeçando em memórias que ainda doem. Mas a cada passo, surge a chance de criar uma nova forma de existir, uma identidade que não dependa mais da aprovação ou da manipulação do outro. O narcisista, diante desse novo cenário, entra em conflito com a própria identidade. Quem ele é sem o empata? Quem ele é sem alguém para dominar, sem alguém para refletir sua grandeza? Essas perguntas o corroem, porque não há resposta fácil. A persona se dissolve, a máscara cai, e por trás dela não há glória, apenas ferida. Esse é o ponto em que a psique se vê diante de um dilema: mergulhar no próprio inconsciente e buscar transformação, ou continuar fugindo em círculos intermináveis de repetição. O empata, por sua vez, começa a perceber a extensão de sua libertação. Ele entende que não era apenas vítima, mas também cúmplice de um jogo que o consumia. Essa consciência é dolorosa, mas também reveladora. É o primeiro passo para quebrar um padrão que talvez tenha se repetido em outras relações, em outros momentos da vida. Ao reconhecer seu papel, ele não apenas se liberta do narcisista, mas também das correntes invisíveis que o aprisionavam internamente. Essa espiral de dor e revelação conecta ambos a algo maior, o arquétipo universal do encontro com a sombra. Não se trata mais apenas de narcisista e empata, mas do drama humano em sua forma mais crua. Todos carregamos uma parte que domina e outra que se submete, uma que busca refletir e outra que exige ser refletida. E quando o jogo se quebra, somos obrigados a encarar o conflito que existe dentro de nós. É nesse ponto que a narrativa deixa de ser apenas psicológica e se torna existencial. O silêncio final desse processo é um convite para olhar para dentro, para reconhecer que a verdadeira transformação só acontece quando paramos de sustentar ilusões externas. O narcisista, sem empata, é forçado a encarar sua sombra. O empata, sem narcisista, precisa encontrar sua própria luz. E o espectador, ao acompanhar essa jornada, sente que também foi puxado para dentro de si mesmo. Porque, no fundo, todos carregamos essa pergunta: quem somos quando o reflexo desaparece, quando o jogo acaba, quando só resta o espelho interno? O afastamento do empata deixa o narcisista em um estado que se assemelha a um deserto emocional. Tudo o que antes era vibrante e cheio de intensidade, agora se torna seco, árido, sem vida. Ele vagueia internamente como alguém que perdeu o mapa da própria existência. A ausência de espelho se transforma em um silêncio quase ensurdecedor, e cada tentativa de recriar o jogo se dissolve em fracasso. É nesse ponto que a ilusão começa a rachar de maneira irreversível. O que antes parecia poder agora soa como dependência exposta. A mente do narcisista sem combustível externo começa a colapsar em espirais. Ele revisita diálogos, reconstrói cenários, cria histórias em que ainda controla a narrativa. Mas essas histórias não encontram eco. São apenas delírios de um palco vazio. Jung nos lembra que, quando a sombra toma o centro, a consciência perde o equilíbrio. E aqui a sombra se torna absoluta, invadindo cada canto da psique. Não há descanso, não há pausa, não há alívio. Só a lembrança constante de que o jogo terminou e de que talvez nunca tenha sido real. Enquanto isso, o empata percorre um caminho igualmente desconfortável. A libertação traz consigo a sensação de espaço, mas também o confronto com a própria solidão. A ausência do narcisista revela um silêncio que não é vazio, mas cheio de perguntas. Quem sou eu sem a dor que carregava? Quem sou eu sem o papel de sustentação? Essas perguntas soam como um eco profundo, um chamado para explorar territórios internos que sempre foram ignorados. É nesse espaço que o empata começa a sentir que sua jornada não é apenas de fuga, mas de redescoberta. O narcisista, ao perceber que perdeu o controle, tenta intensificar as estratégias. Ele pode se tornar mais sedutor,
mais agressivo, mais manipulador. Mas cada tentativa é como socar a água. Não encontra resistência, não produz efeito. O empata já não responde, e isso o desespera ainda mais. Em verdade que ele tenta negar, torna-se evidente. Seu poder nunca foi absoluto, sempre dependeu da validação externa. Essa percepção, mesmo que não admitida, é uma ferida que sangra por dentro. No íntimo, o empata começa a experimentar algo paradoxal. O mesmo silêncio que antes o assustava, agora se mostra como um espaço fértil. Pela primeira vez, ele pode ouvir sua própria voz sem interferência. Pode respirar sem a pressão constante do olhar do outro. Mas esse reencontro não acontece sem dor. O empata se vê diante de memórias próprias, de feridas antigas que o levaram a aceitar o jogo desde o início. É como abrir uma gaveta esquecida e encontrar cartas nunca lidas, sentimentos nunca processados, dores nunca ditas. O narcisista, sem perceber, vai se desintegrando em fragmentos. Cada tentativa de reconstruir a imagem falha. Cada esforço para recuperar o controle se dissolve. Ele olha ao redor e não encontra nada sólido para se apoiar. Essa sensação de desmoronamento é o pesadelo que sempre tentou evitar. Jung chamaria isso de confronto com o inconsciente bruto, um encontro inevitável com aquilo que foi negado. E nesse encontro, o narcisista sente o peso de séculos internos caindo sobre ele, como se carregasse todas as dores da própria linhagem. O empata, ao mesmo tempo, começa a perceber que a dor que sentia nunca foi apenas causada pelo narcisista. Era também um reflexo de sua própria necessidade de se anular para manter a harmonia. Essa consciência é libertadora e dolorosa ao mesmo tempo, porque ao reconhecer sua participação, o empata deixa de ser apenas vítima e passa a ser também responsável pela própria cura. Essa transição não acontece em um único instante. É um processo lento, cheio de altos e baixos, mas é o primeiro passo para romper o ciclo. O narcisista, em sua desesperada busca por controle, pode até encontrar novos alvos, novas fontes, novas pessoas dispostas a refletir sua imagem. Mas por mais que consiga, a lembrança da ruptura permanece como uma cicatriz aberta. Ele sabe, mesmo que inconscientemente, que sua grandeza depende de algo externo, e essa dependência o atormenta. Cada nova tentativa carrega o medo da repetição, o medo de ser abandonado novamente, o medo de enfrentar outra vez o vazio que quase o destruiu. O empata, por outro lado, descobre que sua jornada não é apenas sobre se libertar do narcisista, mas sobre aprender a se olhar sem medo. É um processo de reaprendizagem, de reconexão com aquilo que sempre esteve adormecido. A cada passo, ele percebe que não precisa mais viver no reflexo do outro. Pode criar sua própria luz, seu próprio caminho, sua própria presença. Essa descoberta ainda é frágil, ainda é recente, mas já começa a abrir fendas de esperança em meio ao terreno árido da dor. O silêncio entre eles se transforma em algo maior do que os dois. É um símbolo universal de ruptura e transformação. O narcisista, perdido em sua sombra, busca desesperadamente um reflexo que não volta mais. O empata, em sua travessia, descobre que o silêncio pode ser cura e não apenas ausência. E o espectador, ao acompanhar essa jornada, sente que também está diante de um espelho invisível. Porque, no fundo, essa história não é apenas sobre eles, mas sobre nós. Sobre o que carregamos, sobre o que escondemos, sobre as máscaras que caem quando o jogo finalmente se rompe. Quando o empata não retorna, o narcisista começa a sentir que sua própria identidade se dissolve. Aquilo que parecia sólido, a imagem de poder, a certeza de controle, a grandiosidade teatral, desmorona como um castelo de areia diante da maré. Ele se olha no espelho e já não reconhece o reflexo. O rosto que sempre foi sustentado pelo olhar do outro, agora lhe parece vazio, sem brilho, sem vida. Jung dizia que quando a persona se quebra, somos forçados a confrontar o que sempre negamos. E é exatamente esse confronto que o narcisista tenta evitar a todo custo. Em sua agonia, ele se debate como alguém preso em um quarto escuro, tateando desesperadamente por uma saída que não existe.
Cada memória retorna como um fantasma que não aceita ser ignorado. O abandono da infância, o olhar ausente dos pais, a humilhação que queimou na alma e nunca cicatrizou. Esses espectros se tornam companheiros indesejados, ocupando cada canto do inconsciente. E quanto mais tenta silenciá-los, mais eles gritam, pedindo reconhecimento. A ausência do empata não abriu apenas um vazio, ela abriu uma porta para a escuridão interna que sempre esteve trancada. Do outro lado, o empata sente que carrega cicatrizes invisíveis. Não basta apenas se afastar. Há marcas que ficaram gravadas na pele da alma. Ele percebe como se moldou para caber em espaços que não eram seus, como se apagou para manter acesa a chama do outro. Essa constatação é dolorosa, mas também é reveladora, porque pela primeira vez, ele entende que sua ferida não começou com o narcisista, mas com uma necessidade antiga de ser aceito a qualquer custo. Essa percepção o leva a um mergulho tão profundo quanto o do narcisista, mas em direção à própria luz. O narcisista, em sua tentativa de não sucumbir, cria narrativas para enganar a si mesmo. Diz que não precisa do empata, que sempre foi autossuficiente, que não sente falta de nada. Mas essas frases ecoam ocas, como portas batendo em uma casa vazia. Ele pode até enganar os outros, mas não consegue enganar a própria sombra. O inconsciente cobra sua dívida, e essa cobrança não pode ser evitada. Cada noite sem sono, cada vazio no peito, cada explosão de raiva é um lembrete de que a dor está ali, viva, pulsando. O empata, por sua vez, descobre algo inesperado, a força que nasce do silêncio. Ele percebe que não precisa mais carregar o fardo de ser espelho, que não precisa mais se dobrar para caber em uma história que não era sua. Esse silêncio, antes assustador, agora começa a se transformar em um território de criação. É nele que a verdadeira identidade começa a germinar, frágil como uma semente, mas cheia de potencial. Cada dia que passa sem ceder ao jogo é uma vitória invisível, um passo em direção a um eu mais autêntico. O narcisista, preso em sua espiral de dor, busca novos alvos para se reabastecer. Mas cada nova relação parece marcada pela sombra da antiga ruptura. Ele tenta repetir o padrão, mas algo mudou. O vazio que o empata deixou não pode ser completamente substituído. É como uma ferida que, mesmo cicatrizada, sempre lateja quando tocada. Esse latejar o lembra de que não tem controle absoluto, de que sua força não é inabalável. E essa lembrança, mesmo que inconsciente, é um golpe profundo em sua estrutura. O empata também enfrenta seus fantasmas. A culpa sussurra que talvez tenha abandonado alguém frágil demais. O medo tenta convencê-lo de que não conseguirá viver sem o papel de salvador. Mas, ao mesmo tempo, uma voz nova começa a surgir de dentro. Uma voz que diz basta. Uma voz que o chama para voltar para si mesmo, para reconstruir sua vida a partir de sua própria essência. Essa voz não grita, ela sussurra. Mas é no sussurro que mora a verdade mais profunda, a que não precisa de espetáculo para ser real. No fundo, ambos estão em processos diferentes da mesma jornada. O encontro com aquilo que sempre evitaram. O narcisista com sua sombra despedaçada, o empata com sua necessidade de se anular. Esse encontro é inevitável, porque quando o jogo acaba, não resta nada além da verdade. E a verdade, por mais cruel que seja, é sempre libertadora. Mas para aceitá-la, é preciso atravessar o deserto, é preciso suportar o vazio, é preciso enfrentar os fantasmas que nunca deixaram de existir. Essa travessia não é linear. Há recaídas, há tentações, há momentos em que o empata sente vontade de voltar e momentos em que o narcisista acredita que ainda pode recuperar o controle. Mas nada é como antes. A ruptura criou uma fenda impossível de ignorar. É como se o tempo tivesse se dividido em dois, o antes do silêncio e o depois do silêncio. E esse depois é um território desconhecido, onde nenhum dos dois sabe como caminhar. É nesse desconhecido que reside a transformação.
E o espectador, ao se ver nesse espelho, percebe que a história não é apenas deles. Quantas vezes você já se anulou para sustentar o outro? Quantas vezes você se vestiu de grandeza para esconder sua ferida? Quantas vezes você jogou esse jogo invisível sem perceber? As perguntas ecoam não como acusações, mas como convites. Convites para olhar para dentro, para reconhecer o que sempre esteve escondido, para começar a atravessar o próprio deserto. Porque talvez, no silêncio que tanto tememos, esteja a chave para tudo o que buscamos. Há momentos em que uma história não se encerra, mas se transforma em silêncio vivo. O que testemunhamos aqui não foi apenas o choque entre o empata e o narcisista, mas o encontro com algo muito mais profundo, o espelho oculto da alma. Jung dizia que não há luz sem sombra, e talvez seja por isso que quando a máscara cai, o que resta não é vazio, mas a chance de enxergar o que sempre esteve oculto. O fim do jogo não é uma queda, mas uma revelação disfarçada. A ausência, que parecia um abismo, se revela como um portal. De um lado, o narcisista confrontando as ruínas da persona. Do outro, o empata descobrindo que pode existir sem ser espelho. No centro, um mistério que não pertence a nenhum dos dois, mas a todos nós. A certeza de que o silêncio carrega mais verdades do que 1000 vozes. E nesse silêncio, cada um é chamado a ouvir sua própria história, escrita nas linhas invisíveis de sua sombra. Você sente? O desconforto que ficou não é um peso, é um convite. Um convite para atravessar seus próprios desertos internos, para reconhecer as máscaras que você mesmo vestiu, para soltar os papéis que já não cabem em você. Porque a verdadeira transformação não acontece quando vencemos o outro, mas quando ousamos olhar para dentro, mesmo que o que vejamos nos assuste. É nesse olhar que começa a cura. O narcisista, sem espelho, é obrigado a confrontar sua solidão. O empata, sem correntes, é desafiado a se redescobrir. E nós que assistimos, percebemos que carregamos fragmentos de ambos. Há em cada um de nós um pedaço que busca validação e outro que se entrega demais. O que muda é a coragem de reconhecer isso e não fugir. Porque só no reconhecimento nasce a possibilidade de integrar. E na integração floresce a liberdade. O eco dessa jornada não se apaga. Ele permanece em cada pergunta não respondida, em cada imagem que retornará em sonhos, em cada silêncio que você experimentará nos próximos dias. É um eco que lembra que a vida não é feita apenas de certezas, mas de mistérios. E que nesses mistérios, muitas vezes dolorosos, encontramos a centelha do que realmente somos. O empata e o narcisista não são personagens distantes. São arquétipos que habitam em nós, esperando ser reconhecidos. Imagine agora o momento em que você parar diante de um espelho. Será que vai enxergar apenas a superfície ou vai perceber o reflexo invisível que sempre esteve ali? Talvez seja isso que essa história desperta. Não a resposta pronta, mas o desejo de olhar mais fundo, de atravessar a superfície, de escutar o que nunca foi dito. Porque, como dizia Jung, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acabará se tornando nosso destino. Há uma poesia escondida no fato de que, quando um jogo termina, outro começa. O jogo interno silencioso, que não tem plateia nem aplausos, mas que molda quem realmente somos. A pergunta que fica não é sobre quem o narcisista se torna sem o empata, mas sobre quem você pode se tornar quando decide não mais jogar. Essa pergunta não precisa ser respondida agora. Ela precisa apenas ecoar dentro de você, como uma semente plantada no escuro. E talvez, nos próximos dias, em um instante aleatório, você sinta esse eco. Talvez diante de uma escolha, de uma relação, de um silêncio inesperado. Será como uma lembrança que não foi aprendida com a mente, mas com o coração. Algo que permanece vibrando, que insiste em retornar, que pede para ser escutado. É aí que a transformação começa. Não como um grito, mas como um sussurro que se recusa a desaparecer. Permita que esse eco viva em você. Permita que ele o acompanhe, que ele ilumine seus silêncios, que ele provoque suas certezas. Porque é no desconforto que o crescimento acontece, e é no vazio que a vida encontra espaço para florescer. Não se trata de respostas finais, mas de abrir espaço para que as perguntas se tornem guias.
E se você chegou até aqui, já sabe, algo dentro de você mudou, ainda que de forma sutil. Se essa travessia tocou você, deixe que ela continue. Compartilhe essa experiência para que outros também possam se enxergar nesse espelho invisível. Deixe seu comentário, porque sua voz é parte desse diálogo silencioso. Inscreva-se não como um gesto mecânico, mas como quem decide continuar a jornada. Porque essa história não termina aqui, ela apenas começou dentro de você. Às vezes, o maior encontro da vida acontece quando finalmente ousamos olhar para o vazio e descobrimos que ele sempre foi o nosso espelho.